o que é a dor, né? O que é uma dor crônica. E aí, tem um conceito básico que eu vou até ler para vocês, que é da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que ele diz o seguinte, é uma experiência sensorial, pega essa, e emocional, desagradável, associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de lesões. Ou seja, a dor é uma experiência sensorial e emocional, ou seja, não necessariamente ela vai ser só emocional ou só sensorial. A dor, principalmente associada com a disfunção da TM, tem um vínculo emocional e com características desagradáveis associadas a um dano real ou potencial. E quando a gente começa a perceber essa denominação de dor pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, você já começa a entender que a grande maioria dos nossos pacientes tem uma região, um estresse, uma experiência em potencial. E essa experiência em potencial não necessariamente é um dano real. Quem pegou essa aí? Vamos começar já esclarecendo. Quem pegou essa aí, aperta no coraçãozinho aí. A grande maioria dos nossos pacientes, eles têm mais um dano em potencial do que um dano real. O dano real é aquele onde nós temos literalmente comprometimentos das estruturas corporais, comprometimentos de tecidos, de sistemas, de fibras musculares. E dentro desse processo, você tem que passar por um processo mais intenso. Porém, contudo, entretanto, todavia, a maioria dos nossos pacientes, que são esses de dor crônica, são pacientes que têm dano em potencial que se torna crônico. E esse dano em potencial é aquele dano que começa muito pouquinho e melhora. Começa por um episódio que só foi um estalido, só foi um apertamento, só foi uma tensão no masseter. Depois, isso começa a ficar mais frequente, mais intenso. Depois que começa mais frequente, mais intenso, ele começa a só cessar com medicamentos. Esse estímulo, esse dano, essa experiência que começa já a cessar só com medicamentos, ele já vai ter um período de cronificação que nem os medicamentos começam a dar jeito. Por quê? O corpo ele vai se adaptando, se acostumando com o processo, e aí os estímulos neurofisiológicos já não são mais capazes de responder a isso. E aí, remédio é igual a água para os pacientes. Quem tem esse tipo de paciente que diz: eu tomo remédio e não adianta mais de nada, doutor. No início até adiantava. Quem de vocês aí, que estão assistindo, pode dizer assim: eu tenho. E quantos pacientes assim você tem? Eu tenho um. Eu tenho vários. Coloca aí nos comentários. Porque é exatamente isso que acontece. São experiências sensoriais e emocionais, onde essa experiência está levando você a uma adaptação em relação à causa para evitar o sintoma. E aí a cabeça começa a ferver. Porque, na verdade, é o seguinte, ele se adapta em relação à causa para evitar o sintoma. Randy, então você quer dizer que a causa e o sintoma são diferentes? São. O sintoma é o alerta, é aquela luz vermelha que está acesa. E essa luz vermelha que está acesa está fazendo nada mais, nada menos do que
o seu paciente comunicar que existe um problema. Agora, onde está o problema? A luz acesa, para quem tem carro, quem dirige carro aí, quem tem carro, todo, acho que a maioria tem carro, já andou de carro, todos já andaram. É aquela coisa, você tá sem o cinto de segurança. O que é que acontece? Acende a luz do painel. O sintoma é identificado pelo acendimento da luz do painel. Veja como isso é interessante. O sintoma é identificado com o acendimento da luz do painel do carro. Mas você está ali e continua sem o cinto. Se você demora com esse cinto sem estar colocado e começa a dirigir o carro, o que é que acontece? Começa a apitar pem, 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 informando que alguém está sem cinto. É semelhante ao processo de cronificação da dor. A dor aparece, é o sinal do painel. A dor continua, é a cronificação e o alarme. Ou seja, o corpo vai colocando estratégias para lhe comunicar cada vez mais forte de que algo está errado. E você precisa passar por um processo de check-up, de restauração do seu sistema. E quando se fala no paciente de ATM e você que deseja eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, você precisa ter essa atenção que durante o processo diagnóstico terapêutico, você já vai receber o paciente assim, com luz acesa e pé, 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 pé. Esse sinal de alerta já é o extremo. Mas o que é que você tem que entender? Que quem está fazendo a luz do painel acender não é o painel quebrado. Pega essa. Não é o painel quebrado que está fazendo a luz acender. É a não colocação do cinto de segurança em um local totalmente diferente. Essa é a característica do paciente com dor crônica. Alerta com dores sistêmicas, dores vastas, com uma causa que, na grande maioria das vezes, não tem relação nenhuma com o local da dor.